Olá pessoal, neste vídeo nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Construct. Ele é uma ferramenta para construir jogos digitais. Então eu entrei aqui no construct.net. Entrando aqui em Launch Construct Tree, nessa página eu já tenho vários exemplos, né, de jogos, de tipos de jogos que eu consigo construir com o Construct. Tá, então são jogos que vocês podem jogar também, testar, ver toda a programação dele para poder aprender com isso também. Querendo conhecer um pouco mais, o próprio site já oferece manual, tutorial, então exemplos de como você pode fazer alguns jogos. Se você estiver começando, é interessante você primeiro copiar um jogo, em especial esses tutoriais, né? Para você entender como é que se faz, quais ferramentas estão sendo usadas, para depois você começar a criar o seu próprio jogo. Então vamos lá para Launch the Guided Tour, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a ferramenta aqui, tá bom? Aparecendo essa mensagem, eu vou clicar em Agora Não, Obrigado. E aí eu tenho essa página aqui. Então aqui eu já tenho acesso aos tutoriais, ao manual, ao arcade para jogar alguns jogos também, tá? Mas eu vou clicar em Novo. Vou criar o meu projeto, eu vou criar o projeto underline exemplo. E vou clicar em criar. Aí este é o layout do meu jogo, né, do Construct. Qual que é a questão aqui? No espaço do meio, aqui nesse espaço em branco, é onde eu tenho a minha tela de jogo, minha tela para interagir. No canto direito, aqui com essa lista de pastas, então projeto exemplo, layout, folha de eventos, tipos de objetos. Aqui vai estar listado tudo que eu tenho no meu jogo. Por enquanto eu tenho uma tela, né, inicial, que é essa tela em branco. Eu tenho uma folha de eventos, que é essa daqui, folha de eventos 1. Então quando eu criar o meu personagem, o chão em que ele vai andar, o fundo, os cenários, itens de coleta, tudo vai entrar aqui nesta lista. Provavelmente tudo isso vai vir, todos os exemplos que eu dei pelo menos, vão vir aqui em tipos de objeto, tá ok? Além disso, você tem as camadas, então você pode colocar uma camada, um fundo, por exemplo, em uma camada para trás dos objetos que você colocar na frente. E aqui neste outro canto, nessa outra aba, você tem as propriedades, tá? Essa aba aqui, ela vai variar de acordo com o que está selecionado. Então, se eu adicionar um texto, agora acabei de clicar aqui no centro, mudou essa lateral. Por quê? Porque agora está aparecendo a propriedade da tela Layout 1. Se eu tivesse clicado em um texto, o título, por exemplo, do jogo, ia aparecer aqui todas as propriedades do texto. Se eu estivesse clicando no jogador, teria aparecido todas as propriedades do jogador. Então, como que ele anda, quais são os comportamentos dele, o tamanho dele, a posição dele na tela, e por aí vai. Tá ok? E aí, como que eu adiciono um item no jogo? Eu preciso vir aqui no centro da tela e clicar 2 vezes no espaço vazio. Aí eu tenho essa lista de itens para adicionar. Por exemplo, eu vou adicionar aqui agora um texto, ferramenta de texto, só que ele não apareceu ainda, eu preciso clicar onde eu quero esse texto também, o meu texto. Então, como eu havia falado, ó, eu selecionei o texto, eu consigo ver que eu selecionei porque tem esses quadradinhos aqui em volta, né? Aí aparece aqui as propriedades do meu texto. Agora, eu tirei a seleção dele, aí voltou a aparecer as propriedades da minha tela inteira. Outro ponto a considerar é como que eu vou navegar aqui na minha tela, né? Então eu tenho aqui, estou dando Ctrl, segurando Ctrl e apertando menos no teclado para dar -1. Tá vendo aqui embaixo? Ó, Zoom 62. Porque eu quero mostrar para vocês esse retângulo branco aqui. Essa é a minha folha de papel, o meu espaço de trabalho. Tá? Então, tudo que eu for fazer no meu jogo precisa estar dentro dessa folha em branco. E tem esse outro espaço que é esse pontilhado. Esse pontilhado é o tamanho da minha tela, o que os jogadores vão ver quando eles estiverem jogando. Então, vou dar aqui, segurar o Ctrl e apertar mais para dar zoom novamente, se aproximar da tela. E agora eu vou
mexer aqui nas barrinhas para poder centralizar de novo a minha tela aqui, tá? Enquanto vocês estiverem fazendo o jogo de vocês, pode ser que em algum momento, sem querer, vocês fechem essa aba aqui de propriedades ou mesmo a de projetos aqui na lateral. Tem como vocês recolocarem essas abas aqui ou mesmo configurar de outras formas, colocar outras abas aqui nessas laterais, tá? Se vocês clicarem aqui em menu, exibir barras, tá vendo que tem já a barra de propriedades, que é essa aqui da lateral, é a que fica mudando toda hora, né? A barra de projetos é essa da direita que tem todos os itens. A barra de camadas é essa aqui, que só tem essa camada 0 por enquanto, mas que se você quiser colocar um fundo, por exemplo, você pode adicionar uma camada para trás. E a barra de mosaico. Então existem essas outras barras aqui que você pode colocar. Então clicando nelas você vai poder clicar e arrastar, né? Então colocar, por exemplo, barra da linha do tempo. Então aí eu vou arrastar para onde eu quero na minha tela essa barra, tá ok? Vocês podem fazer isso com as barras que estão aqui na lateral também. Então eu fechei a barra de propriedades, por exemplo. Então eu posso vir em menu, exibir barras, barra de propriedades. Aí eu arrasto, seguro aqui até esse quadradinho no canto e ele carrega a minha barra de propriedades novamente. Tá ok? E eu consigo ajustar o tamanho dela também, colocando o mouse em cima bem da separação entre uma janela e outra. Aí eu clico e arrasto aqui e consigo ajustar o tamanho que eu quiser, tá ok? Eu também consigo controlar as telas que eu estou navegando aqui em cima. Então eu estou na tela 1, o layout 1 aqui, porque eu estou vendo isso por causa dessa aba que está pintadinha, tá vendo? Agora eu posso entrar na minha folha de eventos, por exemplo, clicando nessa outra aba aqui. Então eu posso ficar alterando entre essas telas. Se eu tiver mais telas, eu posso ir alterando entre cada uma delas aqui nas abas que vão aparecendo. Tá? Se eu não tenho essa aba aberta, eu posso vir aqui na minha lista do projeto e clicar 2 vezes, por exemplo, aqui no Layout 1. Ele vai abrir a minha aba para mim. Tá ok? Clicando 2 vezes, então, no item aqui na lista de projetos, eu também consigo abrir o arquivo. Outra coisa, como inserir texto, como inserir um objeto. Eu acabei de dar o exemplo de inserir o texto, né, que eu cliquei 2 vezes no objeto. Cliquei 2 vezes aqui no espaço em branco e escolhi o objeto, certo? Depois de criar esse objeto uma vez, eu acabei de deletar o texto, por exemplo. Eu consigo adicionar esse objeto novamente no meu jogo? Consigo. Ele está aqui na minha lista de itens do jogo, certo? Então eu consigo clicar, segurar o botão e arrastar para dentro da tela. Tá ok? Então com essas informações eu já consigo começar a criar o meu jogo, que vocês vão ver aqui nos próximos vídeos de vocês. Tá ok? Então, boa exploração, boa diversão, boa criação de jogos para vocês e até a próxima.